Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos. Muito prazer, se você não me conhece, sou professor do MS Cursos na Saúde, sou assistente social, mestre e doutor em Sociologia e atualmente sou assistente social do Cadastro de Adoção de Fortaleza, Ceará, tá galerinha? Gosto muito desse tema, trabalho já há algum tempo na área sociojurídica e quando me chamaram aqui para falar com vocês essa live para o TJMG, eu fiquei muito feliz, porque são assuntos que particularmente eu gosto bastante e eu espero poder trabalhar aqui com vocês de uma maneira que possa contribuir no processo de seleção de concurso de vocês, tá bom? Interessante notar, tá pessoal, que esse nosso trabalho hoje, ele vai se destinar a discutir alguns dos temas da banca IBFC, tá? Banca IBFC tem algumas características, certo? A grande parte dessas características, a gente no curso MS gosta de ter um momento para trabalhar características da banca, porque a gente acredita que é importante para você saber mais ou menos como é que essa banca se organiza, quais são as características básicas desse processo de seleção de bancas ou de cobrança de questões que cada banca faz, tá? E aí a IBFC, em grande parte, há algumas provas dela que são ABCD, mas a maior parte é ABCDE. É uma banca muito técnica, tá? Muito técnica. Ela exige do aluno que está ali para concorrer, né, que está estudando para concorrer, o profissional, para poder fazer essa prova, que tenha um entendimento muito técnico dos termos, que tenha muita leitura, tá? Então, se você é uma pessoa que comumente tem leituras no campo social, as leituras dos textos base do serviço social, leituras mais aprofundadas, isso é muito importante para a banca IBFC, tá? Porque ela usa autores base do curso, dos textos e dos livros mais utilizados, tá? Então, não vão encontrar na IBFC coisas muito estrambólicas, né? Isso é um termo bem cearense, tá? Estrambólico é uma coisa bem diferente. Então, vocês não vão encontrar algo tão diferente assim de questões que elas tragam autores, enfim, autores que sejam menos usados dentro do curso, você não encontra. O que você encontra? Você encontra os autores base do curso, certo? Pedido de uma forma técnica e aprofundada, tá? E existe, isso aqui é um pouco de diferencial também, um certo gosto por datas e marcos históricos. Então, quando você pega várias questões aí, BFC, você encontra muitas questões que elas trabalham com datas e marcos históricos, certo? As questões da prova elas são cansativas, são muitos itens. Você tem muitas questões, 1, 2, 3, 4, 5 para se analisar, dizer quais são os itens certos, quais são os errados. Então, esse processo ele é muito cansativo na hora da prova. Então, é importante que você vá fazer essa prova, IBFC, tendo essa consciência. Muitos alunos dizem para mim, Diogo, a prova estava tão cansativa que do meio para o final não estava mais nem conseguindo ler nada. Já vai sabendo que IBFC é uma prova cansativa, técnica, que exige muita atenção sua. Então é importantíssimo que você possa conseguir, certo? Estar preparado para a efetivação dessas leituras. E isso é leitura, tá? Leitura, tá, pessoal? Muitos alunos gostam, eu vou até chamar aqui vocês, muitos alunos gostam de fazer aqueles processos de preparação base, com questões e com resumos, certo? Para os concursos. Galera, é bom, resumo é legal, mapa mental é legal, mas, enfim, IBFC, outras bancas similares que gostam também de muita escrita, de muito texto, você precisa ter leitura, você precisa manter um processo de aqui e acolá entre a resolução de questões da banca para o estudo de esquemas, você conseguir assistir uma aula, fazer uma leitura de um texto de 15, 20 páginas, de um artigo sobre o tema, ele ajuda demais você nesse tipo de banca, tá? E um outro aspecto diferenciado aqui, por conta da seleção do TJ, é temáticas de ordem sociológica, histórica, que nem sempre são solicitados nos concursos de serviço social.
Então, por exemplo, quando cai serviço social, questões relativas à criança e o adolescente, elas caem muito ligadas ao estatuto da criança e do adolescente. Mas nosso edital, ele nos pede, por exemplo, o entendimento sobre questões como infância, família, gênero, que também é muito pouco cobrado em concursos, maternidade, achei muito interessante essa discussão ser pautada, maternidade e paternidade, adoção, certo? E aí a adoção não é nem a lei, é dentro do conteúdo eu já falar sobre ele, a entrega das mães, o que leva essas mães a entregarem. Então aqui você já tem uma preocupação com um perfil profissional que ele tem uma visão social, sociológica, histórica, diferenciada, tá? Então isso é muito importante para vocês estarem conseguindo efetivar uma percepção mais próxima, certo? Do que está sendo buscado. Concursos buscam perfis, e aí eles procuram bancas que têm um perfil de seleção similar ao perfil de profissional que está sendo buscado. Qual é o perfil de profissional que está sendo aqui buscado? É um perfil de profissional que lá no meio sócio-jurídico ele consiga ter uma visão sociocrítica dos processos históricos que envolvem os processos singulares que vocês terão contato enquanto profissionais. Tá bom? Ficou bonito, né? Falei bonito agora? Pois é, falei bonito. Tá? O que nós vamos trabalhar na nossa live hoje? Aqui, galerinha, só uma live. A MS Cursos na Saúde tem capacitações que não são apenas no campo da saúde, mas sobretudo no serviço social, elas se expandem para todas as outras áreas, tá? E preparatórios, capacitações voltados para o campo sócio-jurídico também, ok? Então, nós vamos fazer um recorte aqui, porque não dá para trabalhar tudo do edital, e eu vou trabalhar alguns temas aqui. Eu separei 6 temas, nós teremos 12 questões, e entre uma questão e a outra eu vou estar trabalhando conteúdo com vocês, tá? Então nós vamos trabalhar aqui história da construção sociocultural da maternidade e paternidade, história social da criança e da adolescência, construção social das famílias, adoção, e aí eles trazem no edital o perfil das mães e crianças que entregam filhos para adoção, violência intrafamiliar. Vamos citar relatórios, perícias e laudos, fundamentos históricos, teóricos, metodológicos, dimensão ético-política da profissão, um pouquinho de seguridade social, um pouquinho de política social. São muitos conteúdos para uma live de 1 hora, tá, pessoal? Então peço que vocês compreendam que o nosso objetivo aqui é mais dar um suporte aí gratuito para vocês estarem conhecendo como é o nosso trabalho e quem sabe também dar alguns insights importantes aí para a sua prova. Tranquilo? Então, primeiro, tá, pessoal? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou usar aí minhas habilidades aí do mestrado e do doutorado em Sociologia para trabalhar aqui com vocês alguns aspectos que são fundamentais para que um assistente social que está se inserindo para trabalhar no futuro no interior do sócio-jurídico, no meio jurídico, precisa compreender a respeito de determinadas questões, certo? Que perpassam seu cotidiano de trabalho. Então eu tenho aqui alguns assuntos e vou me debruçar sobre eles com um pouco mais de tempo, porque considero que isso aqui é muito importante para vocês. Beleza? Então vamos lá! Família, tá? Galera, família, infância, maternidade, aqui também vou citar a paternidade para que vocês compreendam, ok? Perfil das mães que entregam crianças para adoção, violência contra criança e adolescente e gênero. Irei trabalhar esses aspectos com vocês. O que é importante para um concurso público que tenha o tema família? Então, um concurso público que tenha o tema família, em geral, ele se preocupa com 2 grandes questões: a construção social histórica da família e a família na modernidade. Então, nós temos 2 tipos aí de construção histórica. O que fez com que se construísse um modelo de família tido como ideal e qual é a percepção que nós temos hoje sobre as atuais configurações familiares. Isso é importante por quê? Porque lá na prática do assistente social, ele vai se deparar com novas configurações familiares, então espera-se que ele tenha esse olhar crítico para a família. Primeira coisa que é importante vocês saberem pensando em concurso, tá? A construção social e histórica da família, ela vai levar à formação do que nós vamos chamar de um modelo ideal de família, que é a chamada família nuclear burguesa.
A família nuclear burguesa é aquele modelo da família margarina, certo? Que é composta por pai, mãe e filhos que vivem sobre a mesma casa, certo? Em relações, entre muitas aspas aqui, estruturadas. Essa palavra estruturada ou família estruturada, vocês têm que ter muito cuidado com esse nome estruturada. Por quê? Porque ele é utilizado diante de um discurso dominante, diante de um discurso burguês de idealização de família. Esse discurso burguês de família ideal e família estruturada aparecendo na prova de vocês, vocês observam e vão julgar se isso está falando do passado ou se isso está querendo dizer sobre o hoje, certo? Se está falando sobre o hoje, se está falando sobre a contemporaneidade, esse discurso está errado. No serviço social, nós não temos como base a compreensão de uma família estruturada ideal, mas sim de novos modelos de família. E esses novos modelos de família são modelos de família que são igualmente válidos, independente de sua configuração. Se for uma família monoparental, essa família é válida. Se for uma família reconfigurada, você teve casamento, terminou, reconstruiu a sua família com outras pessoas, é válida. Se você tem uma família chefiada por uma mulher, é válida. Se você tem uma família homoafetiva, ela é válida. Então não existe nenhum tipo de família que seja descartado pelo serviço social, certo? E aí as questões de prova, elas perguntam muito sobre este modelo de família nuclear burguesa ou modelo ideal. Este modelo ele só existe enquanto ideal, ele é um ideal burguês, certo? Mas as famílias como um todo, elas são complexas e elas não necessariamente estão dentro desse modelo dito estruturado. Famílias desestruturadas é outro termo que está errado, que a gente do serviço social não trabalha com esse termo. Por que não trabalha com esse termo? Dá a ideia de que existe uma estrutura ideal. Então, tudo que fala em ideal, em idealização, você pode cortar porque está errado, se a questão está procurando a correta. Se a questão é procurando a incorreta, aí muda a configuração do seu olhar sobre ela. Ok? Então, nós temos aqui que a família ela é marcada pela complexidade e por contradições. Família, pessoal, hoje é locus de proteção e cuidado, ao mesmo tempo que também pode ser um espaço de violências. Então, a família ela pode ter contradições, ao mesmo passo que a família é espaço de locus, cuidado, formação de vínculos, ao mesmo passo ela também pode ser um espaço de violência. Então o nome contradição, complexidade são termos que você procura nas questões sobre família. Show de bola, galera! Outra coisa, conceito de família. Nós vamos ter um conceito de família, que é o da família nuclear burguesa, historicamente ligado ao sangue. Historicamente ligado ao sangue. Como se família fosse apenas vínculos sanguíneos. Hoje, nosso conceito de família, inclusive do ponto de vista jurídico, é a de que família é não só os vínculos constituídos por meio da dimensão biológica, da descendência, ok, também estão aí, mas sobretudo os vínculos de afetividade e afinidade. Então procurem essas palavras, afetividade e afinidade. Afetividade e afinidade ligadas à família. Tranquilo? Beleza? Podemos passar para o próximo. Vocês verem aqui que o tempo é curto, mas a gente está fazendo o que for possível para tentar passar o máximo dos principais pontos para vocês. Infância, tá? Falar sobre infância e adolescência, certo? Mas sobretudo sobre infância, que é um dos pontos mais
puxados nas questões de concurso, desse tipo de concurso para judiciário, para sócio jurídico. A infância, ela tem que ser percebida em seu processo social e histórico, certo? Entendendo que existe uma chamada história social da infância. Essa história social da infância se destina a compreender que a infância é um período de tempo de vida que ela começa a ser percebida enquanto infância lá para o século XVIII, mas que antes disso as crianças elas estavam inseridas no mundo do adulto sem muitas diferenças com esse mundo. E havia sobre elas uma sensação de que elas eram um estorvo, certo? Que elas mais atrapalhavam do que elas ajudavam. Então a criança era algo que atrapalhava o adulto, era o infante. Infante é aquele que não fala. A infância tem a ver muito com um processo de silenciar esse público que foi parte do seu processo de desenvolvimento histórico, mas a partir do século XVIII, século XIX, século XX, a criança vai assumindo uma centralidade na família, tá? E aí uma ótima leitura sobre isso é o livro A Polícia das Famílias, tá? Então o livro A Polícia das Famílias, do Jacques Lancelot, certo? Ele traz uma visão muito interessante do ponto de vista sociológico a respeito desse processo de saída das crianças de uma completa violência e ausência de sentimento de infância, tá? Para a construção das crianças como centralidade. O Felipe Ariès, também muito famoso História Social da Infância, é a grande referência sobre esse assunto, tá? Então a infância ela vai ter um período em que ela era descartada do convívio, ok? Ou que esse convívio se dava junto com os adultos sem muitas diferenciações, para um período em que ela passa a ser, certo? O centro da família. Contudo, nós vivemos até hoje em uma sociedade chamada adultocêntrica. Então, a sociedade adultocêntrica. Essa sociedade adultocêntrica, ela é uma sociedade em que a criança ainda encontra-se em uma relação de poder menor em relação ao adulto. Então, nós temos entre o adulto e a criança relações de poder. O adulto manda, a criança obedece. Essas relações de poder, inclusive, se constituem dentro da própria família e podem ocasionar situações de violência, de dominação. Por parte dos pais, sejam eles homens, sejam eles mulheres, por parte dos pais como um todo, em relação a essas crianças. Isso é um dos fatos, inclusive, que está dentro do processo de compreensão teórico a respeito do abuso sexual. Né? Quando a gente vai estudar essa dimensão do abuso sexual, a gente entende que o abuso sexual ele não se constitui apenas dentro da dimensão biológica do discurso padrão que a gente escuta de pessoas doentes. Não é apenas isso, mas também tem a ver com esse processo de poder que existe do adulto com a criança. E por achar que a criança é sua posse, sente-se na possibilidade de fazer o que bem entender, inclusive atos horrendos, violentos. Ok? Então o que é importante entender de infância? Que há um período que a infância não era tratada como é hoje e que hoje ela possui uma centralidade em termos de políticas, em termos de legislações, mas que no real, no dia a dia, no cotidiano, essas crianças ainda não conseguem ter seus direitos efetivados. Vamos para o próximo ponto. São muitos pontos aqui, eu não queria deixar passar com vocês, porque são, para mim, vale mais a pena, mesmo que eu não consiga trabalhar tudo o que eu quero, eu pelo menos conseguir trabalhar esses assuntos aqui, que são assuntos mais fora da curva, mais específicos, e que às vezes uma aula assim te dá um insight para tu acertar uma questão na prova, certo? Então, adoção, perfil das mães que entregam, tá? Aqui a gente vai correlacionar um pouquinho esses dois temas entre maternidade e adoção. Primeiro ponto, tá, pessoal? Maternidade. Então, a questão em relação à maternidade, ela tem a ver muito com o mito do amor materno, tá? Isso aqui é um livro muito famoso de quem é do meio sócio-jurídico, já deve ter discutido em algum momento sobre ele, que é a ideia de que se constrói, né, da Badinter, Elizabeth Badinter, o mito do amor materno, que é a ideia que se constrói de que toda mulher, pelo fato de ser mulher, nasceu com o desejo de ser mãe, ou possui
esse desejo como algo constituinte próprio de sua natureza. E a Badinter, no livro, no Mito do Amor Materno, vai dizer que não, que a maternidade é um processo social e histórico e que isso foi construído. E olha como a gente conecta esses processos. A maternidade foi construída junto com a infância. Então, a partir do momento em que a criança passa a ter um novo espaço na sociedade, a maternidade também passa a ser muito mais valorizada. E a construir esse modelo nuclear burguês, onde a mulher tem que ser mãe. Obrigatoriamente tem que ser mãe. A gente já faz uma conexão aqui com as discussões de gênero. Então a mulher tem que ser mãe. Se a mulher tem que ser mãe, então as mulheres que entregam os filhos em adoção são desnaturadas. Olha a palavra, desnaturadas, algo que é contrário à natureza, né? Então são mulheres violentas, são mulheres que têm que ser excluídas da sociedade, sofrer preconceitos. Como é que pode uma mulher não querer ter um filho? Se tem tantos pais querendo uma criança. Então essas percepções você tem que ter muito cuidado, porque se o edital está falando de perfil das mães que entregam, ele está falando que no Brasil, grande parte das mães que realizam a entrega de uma criança em adoção, grande parte, ou que fazem, acabam cometendo algum tipo de abandono, grande parte dessas mulheres são, e aí vamos atenção aqui ao perfil, tá? São mulheres pobres, são mulheres negras, são mulheres desassistidas por famílias e companheiros. Então são mulheres que estão em um processo solitário de levar uma gravidez indesejada, ou se desejada, que não possui apoio nem social, nem econômico, nem jurídico, nem familiar, nem do Estado. Então por isso, né, nós vamos ter aqui o livro Mães Abandonadas, que é um livro também muito referência desse campo, que vai dizer que essas mães que abandonam são, antes de tudo, mães que também foram abandonadas em algum momento de suas vidas, dentro de algum processo aí que elas vivenciaram. Então a ideia das mães abandonadas diz muito respeito a isso, certo? Mães abandonadas. E essas mães que são abandonadas, elas têm uma maior tendência a ou entregar de forma voluntária essa criança ou abandonar essa criança. E que são essas mulheres que mais facilmente têm ou passam por um processo de perda do poder familiar, né? Dentro daquela famosa ação DPF. Se você for um assistente social do TJ, você vai se deparar muito com esse termo de instituição do poder familiar. São ações voltadas para famílias que por algum momento não puderam, não conseguiram ou não quiseram, ou cometeram algum tipo de violação de direitos com os seus filhos, tá? Essa criança vai para a unidade de acolhimento, na grande parte das vezes, e a partir daí é feito um processo de trabalho nessas unidades para entender o que aconteceu e, quando não é possível, o retorno para essas famílias a essa ação de destituição do poder familiar. Somente com a ação de destituição do poder familiar é possível você ter a adoção. E aqui a conexão do perfil das mães que entregam. Por quê? Porque muito provavelmente há uma preocupação nesse TJ, como há em todos, de que a pessoa que vai trabalhar com a adoção, ela tem a capacidade de não fazer o julgamento dessas mães, mas de entender que essas mães, elas vêm de um processo social, histórico e familiar de exclusão e por isso acabam por perder ou não querer estar com seus filhos. E aí, a partir daí, essas crianças podem efetivamente ser liberadas para serem inseridas dentro do Sistema Nacional de Adoção. E eu coloquei o termo aqui, entrega voluntária, porque, pessoal, esse assunto, da forma como ele está aí no edital, me cheira muito a querer discutir o processo que hoje está sendo muito debatido no Brasil em relação à questão da entrega voluntária de uma criança para adoção, que é hoje um processo legal, que existe fundamento nesse processo e que esse processo legal, ele perpassa necessariamente que vocês compreendam, certo? Que essa mãe, tá? Ela pode escolher entregar esse filho sem que isso seja um crime. Sem que isso seja um crime. Então não é considerado um crime a entrega voluntária.
Pelo contrário, se ela fizer a entrega voluntária, essa criança mais facilmente, mais rapidamente vai chegar a ser acolhida em uma nova família adotiva. Tá? Então aí a gente tem que entrar no ECA e tudo mais, não é bem o assunto aqui. O que é que eu quero que vocês compreendam desse processo do perfil de mães que entregam, que entregam filhos para adoção? Que é possível essa entrega, ela é uma entrega legalizada, certo? Não há problema ela entregar, ok? E que esse perfil é de mulheres que estão em vulnerabilidade social. Entendam isso, escutem o que eu falei, que vocês têm muita chance de acertar questões sobre isso. Próximo, violência contra criança e adolescente. Toda a dimensão de violência que vocês irão estar diante nos processos de avaliação de questões de vocês, geralmente perpassam relações de poder. Relações de poder. Então, são relações de poder circunscritas entre adultos e crianças e adolescentes. Lembrando, tá, pessoal? Crianças e adolescentes estão em condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, é o período da vida, condição peculiar de desenvolvimento, que essas crianças e adolescentes estarão mais efetivamente correlacionadas e com a possibilidade de, ao sofrer uma violência, que a sua personalidade ela seja muito atingida, porque é o momento que você está construindo. Então, eu estou construindo a minha personalidade e sofrendo uma violência, isso vai deixar marcas para a minha vida toda. Então, a violência contra a criança e adolescente ela é um fenômeno complexo, ela é um fenômeno que pode exaurir-se em diferentes espaços. Você pode ter a violência física, você pode ter a violência psicológica, você pode ter o abuso sexual, você pode ter a exploração sexual comercial. Então você pode ter vários tipos de violência que se correlacionam dentro desse processo, mas que são baseadas sobretudo numa relação de poder. E veja a conexão entre os processos. De uma infância que era vista como a mesma coisa do adulto, ou que via o adulto como alguém que tinha uma relação de poder, né, sobre essa criança de uma maneira quase ilimitada, para uma sociedade em que ela se torna o centro, você tem uma grande diferença. Mas mesmo no momento que ela se torna o centro, a ideia conservadora de dominação do processo adultocêntrico, ela permanece. E essa dominação adultocêntrica, ela se expressa na materialidade das ações de violência que essas crianças sofrem. Também falei bonito de novo, né? E é isso. Tá, pessoal? Beleza? Próxima questão de gênero, tá? Então, importante vocês entenderem, por serem assuntos muito complexos, e eu não tenho como dar uma aula sociológica de cada um deles, apesar de eu ter pincelado alguns aspectos, o que é importante vocês entenderem para uma seleção? Que existe uma relação de poder entre sexos, que nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal, certo? Ai, Diogo, mas eu não concordo com isso, porque a mulher agora quer ter os mesmos direitos que os homens, ou porque na minha concepção moral, religiosa, eu não vejo dessa maneira. Lembrar vocês, eu sempre falo isso para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, tá, pessoal? Seleção de concurso, certo? Ou qualquer outro tipo de certame que você irá concorrer, está preocupado se você sabe a teoria base do curso. Não quer saber suas percepções individuais, não quer saber sua dimensão moral, não quer saber sua dimensão religiosa, política. Não é este aqui a dimensão que estamos discutindo. Aqui eu quero preparar vocês para saber fazer uma questão de prova de concurso. E as questões de prova de concurso se baseiam no que nós vamos chamar aqui de projeto ético-político do serviço social. O projeto ético-político do serviço social, ele é um projeto ético-político que se correlaciona com as demandas da classe trabalhadora. Então, se esse é o projeto ético-político e essas são as questões trabalhadas, meus anjos, amores do meu coração, na hora que você entrou na prova, você esquece as suas dimensões subjetivas e você foca no quê? Na compreensão do projeto ético-político do serviço social. Porque essa visão crítica da teoria social crítica do marxismo, mesmo que você não concorde, é ela que vai cair na prova, tá? E aqui o meu assunto é estritamente você acertar questões de prova. Não é uma capacitação, não é uma palestra, é você chegar na prova e acertar.
Estamos ok? Beleza? Então vamos para cá, tá? Então existe uma dominação masculina. Essa dominação masculina ela se faz através de uma violência patriarcal, então um domínio do homem na família. Vamos lembrar lá para cima da família nuclear burguesa. Na família nuclear burguesa, a função do homem qual é? É a função externa à família, o trabalho, pagar as contas, ter o dinheiro e ter o poder de decisão na sua mão. Não só o dinheiro, mas a decisão na sua mão. É o modelo patriarcal. O homem é o centro da família. Filhos e mulheres são agregados que estão juntos a ele ali como seus subordinados, tá bom? Não pode levantar a boca para falar nada com os boy, dentro da visão da família nuclear burguesa. Esse é o núcleo burguês da família, certo? E aí você tem, nas relações de gênero, a dominação masculina, você tem a violência contra a mulher como uma prática que se estabelece dentro de uma forma, como é que eu posso dizer, cotidiana, tá? E esse processo, inclusive, ele se materializa muito fácil de ser percebido quando você vê o machismo escancarado, tá? Na nossa sociedade, os altos índices de feminicídio. Então, tudo isso perpassa, e aí o edital está muito conectado, uma visão social e crítica das relações familiares, das posições que as pessoas ocupam dentro dessas relações e das relações de poder que são construídas no interior das famílias, em relação às crianças, em relação às mulheres. Beleza? Tranquilo? Ufa! De uma maneira direta para uma live, é isso aqui que eu posso trazer para vocês. Óbvio que em cursos mais extensos a gente tem um dia só para falar disso aqui. Um dia só para falar disso, um dia só para falar disso, mas em lives a gente dá essas pinceladas, tá bom? E vamos para a nossa primeira questão. O trabalho do assistente social, de acordo com Mioto, aí a Mioto é uma das grandes expoentes da discussão sobre família, tá? O trabalho de Mioto nos remete ao entendimento de que determinado conceito de família que Mioto trabalha. Ancorada numa perspectiva crítica, a autora nos apresenta uma conceituação de família derivando da concepção da autora. Analise as afirmativas abaixo. Galera, quer saber concepção de família dentro da dimensão social e crítica? Então vamos lá. A família, além de produzir subjetividades, também é uma unidade de cuidado e redistribuição interna de recursos. Galera, verdadeiro, o que foi que eu disse lá? Família é um espaço em que se constrói subjetividades, onde você tem a questão do cuidado e onde os recursos da sobrevivência, eles são redistribuídos. Então a família, sim, produz subjetividades, é a unidade de cuidado e distribuição interna de recursos. 2. A família é construída e reconstruída histórica e cotidianamente. É um espaço altamente complexo. Perfeito, né? IBFC. Então é um espaço complexo, com contradições, que se reconstrói, que se movimenta na história. Perfeito. 3. A família precisa ser compreendida a partir de uma determinada estrutura tomada como ideal, casal com seus filhos. Falso, não tem ideal. Falso, porque não tem essa ideia de casal com filhos. Isso aqui é a família nuclear burguesa. Papéis pré-definidos. Precisa ter papéis pré-definidos, então isso aqui também está falso. E V, a família tem um papel importante na estruturação da sociedade em seus aspectos sociais, políticos e econômicos. Família tem um papel importante na sociedade. Ok, ela tem aspectos sociais, ela tem aspectos econômicos e sim, ela tem aspectos políticos. Diogo, mas a família tem aspectos políticos, é por causa do grupo da família, é que o povo fica discutindo político o tempo inteiro lá? Não, galera, tem nada a ver com isso não. Tem aspectos políticos a família, porque a família, ela está inserida dentro da sociedade e política não é só a política partidária. Política não é uma concepção crítica, é essa concepção maior, mais ampla, certo? É uma percepção mais ampla de participação e administração diária da vida. Política é a administração diária da vida. É todo o ato que a gente faz para poder sobreviver coletivamente em uma dada sociedade.
Isso aí é política. E não política porque eu sou A, sou B e etc. Não é isso a política. É uma expressão da política partidária, mas a política é algo muito maior. 5. Na família, as relações familiares estão circunscritas apenas às relações estabelecidas no domicílio. Portanto, aspectos sociais e econômicos não condicionam vivência familiar, unidade privada de relacionamentos. Falso. Família não está apenas circunscrita no domicílio, certo? Você, óbvio, tem relações familiares, família extensa, né? Que é aquela família para além do campo para além do espaço doméstico. Então, você tem outras expressões de família que estão acima dessa expressão, certo? Então, não estão apenas condicionadas. Nossa resposta é a letra C. Opa! Eu teve uma doideira aqui, fiquei tão empolgado. É a letra C. 1, 2 e 4 apenas. Pronto. Toda aquela aula de família está aqui dentro dessa questão IBFC 2018, certo? Então, atenção, como essa discussão é importante, tá? E aí a dicasinha aqui para vocês desse livro de família, redes, laços e políticas públicas da Cortez. Gente, galera, é um livro muito bom, muito importante. Se você puder tê-lo para ir lendo, óbvio que se está muito perto de um certame, não tem como você ler um livro inteiro. Mas lembre-se do que eu disse para vocês. Olha, isso aqui é a dica de ouro de concurso. É muito fácil chegar a pessoa e dizer assim para vocês, ó, não, porque concurso aqui comigo é só você pegar esses esquemas pré-definidos e tal, não sei o quê. Não, gente. Concurso para serviço social passa quem faz questão, quem assiste a aula, quem lê. Mesmo que pouco. Diogo do céu, nessa semana eu só consegui ler 6 páginas de um texto. Tá ótimo, você fez questão, tá ótimo. Essa leitura, ela vai melhorando o seu olhar sobre essa realidade. Vamos lá para a questão de número 2. Philippe Ariès, um estudioso francês, foi um dos primeiros a conceituar a infância. De acordo com ele, tá? Então vamos entender agora uma discussão fundamental que é em relação ao processo social e histórico da infância. Por que isso aqui é importante? Porque IBFC gosta de datas e é legal que você consiga compreender bem esse processo. Então, lá na parte da infância eu citei alguma coisa, pincelei alguma coisa para vocês, mas agora eu vou fazer esse processo maior por conta dessa questão. Tranquilo? Então vamos lá. A infância passou a ser encarada como importante fase da vida apenas a partir do século XX, seguindo assim vários estudos sobre o tema. Isto é falso. O que nós vamos ter aqui com infância, certo? O período medieval, vai ter aqui a antiguidade, ok? E vamos pegar o período medieval. No período medieval, a infância, ela ainda havia um processo, certo? De intensa vivência junto com o mundo do adulto. Tá? De intensa vivência junto com o mundo do adulto. Mas ele ainda não era visto como uma fase da vida importante a ser destacada, com diferencial em relação ao adulto. Tá? Então, o período medieval, esse processo era muito comum. Lá no livro do Ariès, ele vai falar que há um momento em que isso começa a mudar, sobretudo quando as escolas, o processo educacional, começa a chamar a criança para um processo de formação. Isso vai ocorrer a partir do século XIII. Então, o século XIII é um século de grande mudança nessa percepção da infância. A partir daí, ela vai conseguir no século XVII, no século XVIII e no século XIX, atingir um patamar em que realmente a infância já começa a ser vista como um processo diferenciado do adulto. Mas até o século XIII não há essa distinção, ok? Então vamos lá para as questões. B. Até o século XIII não havia distinção entre o mundo adulto e o infantil. É o nosso item verdadeiro. Tá? Então até o século XIII não havia essa distinção. No século XIII nós vamos ter o processo de mudança. O Philippe Ariès inclusive chama isso de nova história, que é a construção aí já de um início de saída dessa percepção medieval, mesmo dentro da época medieval, tá? C.
As visões de cada sociedade sobre a infância não podem ser divididas, sendo muito diferentes e variando de região para região. O próprio item está trazendo uma questão complicada. Você está dizendo que não pode ser dividido sendo diferente. Se é diferente, você pode dividir. Então, as visões das sociedades sobre a infância são diferentes. Às vezes, até dentro de uma própria grande sociedade ou de uma nação. No Brasil, a forma como a gente vê criança aqui, ela difere, por exemplo, muito da forma como os indígenas veem a infância. Certo? Então, sim, podem ser divididas. Então, aqui está falso. D. A infância sempre foi vista como importante fase da vida. Falso. Dentro da perspectiva do Arries, nem sempre a infância foi sempre vista como uma fase da vida importante, diferenciada. Falso. E a E é a mais complicada, certo? Até o século XIX, as crianças viviam no mundo dos adultos, falando, vestindo-se e até participando de festas com ele. Lembrando que o século de referência da gente é o 13, não é o 19. Mas muita gente erra uma questão assim porque o século XIX é o século de quê? O que é que marca o século XIX? É o século que marca a Revolução Industrial. E aí, com a marca da Revolução Industrial, também é uma marca do processo de adentrar a sociedade capitalista. E aí, muita gente faz essa conexão. Então, tenham muito cuidado. Essa conexão não é passível de ser feita com tanta naturalização assim. Tá bom? Show? Então, aqui está errado, certo? Agora que você assistiu nossa aula, entende que havia esse processo, tá? De não distinção entre o mundo adulto e infantil. O século que o Felipe Arries traz é o século XVII, é o século XIII, mas o século XVII, os estudos sobre a infância começam a trazer esse aspecto de uma forma mais visível. Mas você pega lá o texto do Arries, certo? Inclusive eu tenho esse livro caríssimo, cara, passou um tempão desaparecido. Eu tinha emprestado para a aluna, ela deu um pinote no meu livro, aí eu descobri, fui lá na casa dela pegar. E aí, até para dar essa aula, eu reli algumas coisas do livro, aí não, tá lá o século XIII, a relação com as escolas, com o início de um pensamento, mesmo dentro do período medieval, mais conectado com isso, pronto, aí ficou mais claro. Ok? Show? Vamos lá, resposta letra B. E aqui o livro que eu falei para vocês, História Social da Criança e da Família, do Felipe Arries, que é muito bom, muito bom. Questão de número 3. Questão de número 3. Gente, para cá comigo. Vou fazer uma seleção para um TJ, para uma área da justiça, como assistente social. Existe algum assunto, Diogo, que eu não posso deixar de ter leitura sobre ele? Chama-se judicialização da questão social. Este é um assunto batido, discutido e base para qualquer assistente social que adentre o campo sócio-jurídico. Judicialização da questão social. Ok? Então vamos lá. Temos observado cada vez mais banca IBFC. Cada vez mais... a questão passada não era IBFC, tá? Mas a IBFC não tinha nenhuma questão sobre a evolução social histórica da infância, eu peguei de outra banca. Ok? Fiz essa pequena alocação aí para poder trabalhar a ideia com vocês, que era o que me interessava. Temos observado que cada vez mais a sociedade brasileira, sobretudo os segmentos empobrecidos, tem recorrido às instâncias jurídicas visando a efetivação dos direitos sociais que são negados em instâncias públicas vinculadas ao executivo. Esse fenômeno, descrito por Algunsky e Alencastro, 2006, é denominado pelas autoras como judicialização e possui algumas características. Considerando o pensamento dos autores em pauta, julgue as assertivas abaixo. Diogo de Deus, eu preciso ter a leitura desse pessoal para poder... Nunca tinha ouvido falar, o senhor não disse que eram os autores base? Esse povo aí não é autor base do curso, não. Mas é autor base de discussão sobre judicialização, que é um aspecto fundamental da atuação do assistente social no sócio jurídico. Então vamos lá. A judicialização opera a transferência para o Poder Judiciário da responsabilidade de promover o enfrentamento da questão social. Isto é verdadeiro. Diogo, explica para mim o que diabo é esta judicialização. Vou explicar. O próximo slide está em branco, só para eu passar os lereados para vocês, certo? Então tenham paciência. 2.
Quando maciça, a judicialização pode tornar-se ineficaz e injusta, pois privará do direito aqueles que não recorrem a esta esfera estatal. O que ele está querendo dizer aqui? Quando maciça, ou seja, quando a judicialização é muito alta, ela ocorre muito, pode-se a própria justiça não ser eficaz, tornar-se eficaz e privar o direito às pessoas que recorrem dela. E isso é verdadeiro. Diogo, mas para isso se conectar no meu pensamento, eu tenho que saber o que é judicialização da questão social. Tenha paciência, próximo slide eu vou explicar bem direitinho. 3. A judicialização não guarda relação com a delimitação de direitos sociais positivados na Constituição Federal de 1988. A judicialização não tem relação com a delimitação dos direitos sociais positivados. Ela tem sim, ela tem profunda correlação. E aí, vai já ficar mais claro para vocês, isso aqui é falso. 4. As formas de reivindicação social através do diálogo parlamentar viabilizadas pela cidadania política são fortalecidas pelo processo de judicialização. Diogo, que diabo é reivindicação de diálogo parlamentar? Foco aqui. As formas de reivindicação social. Se eu estou falando de reivindicação social, eu estou falando que algum direito está sendo solicitado, está sendo reivindicado. Através do parlamento, ok? Através aí do campo político. Que são viabilizados pela cidadania política, pela capacidade de você exercer direitos, cidadania política, são fortalecidos pela judicialização, que é falso. A judicialização não fortalece os direitos, justamente porque o que a judicialização faz? Ela faz a transferência para o Poder Judiciário da responsabilidade que não é dele. Vou já chegar aí, calma. A adoção de medidas preventivas para acesso aos direitos não interfere na judicialização. Falso. Quanto mais acesso aos direitos, menos judicialização você vai ter. A nossa resposta é a letra C. Ok, Joe, entendi, você respondeu a questão, mas eu ainda não entendi a base dela, o que é judicialização. Pois pronto. O texto de referência é esse aqui, ó, judicialização em questão social, rebatimentos nos processos de trabalho dos assistentes sociais no Poder Judiciário, tá? Isso aqui é um texto muito bom e vocês devem procurar esse texto. E agora nós vamos de judicialização da questão social, e aí vocês vão ver o porquê que o curso MS é um curso diferenciado. Ele é um curso que nós, professores, temos uma preocupação muito grande de explicar de verdade os conceitos, não só jogar. Então eu respondi ali com vocês com um pouco jogado, porque eu fui só botando o que é verdadeiro, o que é falso, mas agora nós vamos entender de judicialização. E aí retornamos à questão de novo, só para vocês verem os dois itens que estão corretos, tá bom? Então vamos lá, judicialização da questão social. Porque eu, como assistente social, que vou fazer uma seleção para TJ, preciso saber disso. Primeiro, questão social. Questão social, certo? No conceito que nós trabalhamos, é a publicização, tornou-se público, certo? A existência de contradições, ok? Contradições que são próprias do capitalismo, e que essas contradições próprias do capitalismo geram, a partir delas, a existência de duas classes, que é a classe trabalhadora e a classe burguesa, que estão em processo de luta de classes. Eita, Diogo, como tu explicou questão social diferente, mas isso aqui que é o termo, é o técnico, né? A banca não gosta da cor técnica. Então, questão social é a publicização das contradições existentes no capitalismo, que gera a existência de classes que estão se enfrentando na luta de classes. Qual é essa contradição, que é a contradição fundante do capitalismo? É o processo de produção. A produção ela é coletiva, um monte de trabalhador produzindo, e a apropriação ela é individual. Então, você tem uma produção coletiva e uma apropriação individual, certo? Produz-se do ponto de vista coletivo, são muitas pessoas produzindo, que é a classe trabalhadora, mas só quem se apropria é a classe burguesa. Então, a questão social gera isso. Todo esse processo, base da questão social, ele se expressa, certo? Então, você tem expressões disso. E as expressões da questão social são o quê?
pobreza, violência, pauperismo, desemprego, mendicância, situação de rua. Tudo isso são expressões que vêm dessa contradição fundamental dentro do capital. E aí, quando na questão social a classe trabalhadora toma o espaço público, ela passa efetivamente aí a fazer essas pressões, certo? Então, essa é a judicialização da questão social. Vamos lá, na questão social, quer dizer, pronto, entendemos o que é questão social, né? Agora, vamos pegar aqui uma expressão da questão social muito comum no Poder Judiciário. Uma mãe, vamos correlacionar com o que a gente está vendo aqui, certo? Uma mãe que ela, em condição de pobreza, lembrem do que vocês viram lá no edital, perfil da mulher que entrega, condição de pobreza, Ave Maria, o negócio de ficar escrevendo com o dedo, menino. Vamos lá, eu tenho que aprender a usar isso aqui, cara. Vou usar agora a canetinha, certo? A mãe que está em situação de pobreza, certo? Está em situação de pobreza. E ela vai entregar este filho para adoção, né? Ela vai fazer a entrega voluntária, entrou em contato com o judiciário, disse, olha, não quero meu filho, vou entregar ele porque estou em situação de pobreza. Isso aqui é uma expressão da questão social, certo? Porém, veja só, pobreza não é razão, olha como a judicialização vai ficar clara agora. Pobreza não é razão para a entrega de mãe. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz bem claro, pobreza não é razão para a entrega de criança. Pobreza deveria ser trabalhada nas políticas públicas para que essa mulher reconstruísse a sua perspectiva de vida e pudesse manter-se com essa criança. Então, pobreza não é razão para a entrega. Não é razão. Mesmo o ECA dizendo que pobreza não é razão, certo? O ECA dizendo que pobreza não é razão. Para entrega de criança, ainda assim, as entregas têm ligação com a pobreza? Sim. O que vai acontecer aqui? Essa mãe que deveria ter tido o direito de permanecer com o seu filho, porque tem assistência social de qualidade, tem suporte de política pública, nem no judiciário eu estou em política pública. Ela era para ter a política pública, ela era para ter o direito, mas o que aconteceu com ela? Não teve, o Estado falhou. Quando o Estado falhou, ela se viu tendo que entregar a criança. Ou, quando o Estado falhou, o Conselho Tutelar entrou dentro da casa dela e tirou os meninos que estavam em situação precária de vida. O Estado tirou. Quando essa mulher, que não é atendida por política pública e nem por assistência social porque estão precárias, ela vai para o Poder Judiciário a sua situação para que o Poder Judiciário resolva, você tem a judicialização da questão social. O que é a judicialização da questão social? É a transferência de responsabilidades que deveriam ter sido cumpridas no campo social para o campo jurídico. Então se transforma num processo de destituição do poder familiar, numa ação, né? Numa ação de destituição do poder familiar. Essa mulher vai ter uma ação contra ela para tirar a criança dela. Contudo, para a visão sociocrítica, não é uma culpabilização dessa mulher se ela está ali por expressões da questão social. Contudo, as expressões da questão social não deram conta, através das políticas públicas, de manter essa família dentro de uma capacidade protetiva. E o que isso gerou? Isso gerou aqui, ó, indo para o Poder Judiciário. Percebem agora o grau de complexidade que é esse entendimento? Então, a judicialização da questão social é essa transferência, certo? Transferência de responsabilidades do poder público que gera com que as pessoas busquem o Poder Judiciário, que busquem a judicialização, enfim, da questão social, para resolver suas questões, suas demandas,
mas que deveriam ter sido resolvidas aqui, para não precisar ir para cá. Quando é que realmente deveria vir para cá? Um litígio. Então, por exemplo, nas varas de família, que você tem a questão da guarda, não que não sejam expressões também de questão social. Mas quando você tem um litígio, dois campos, um pai e uma mãe disputando a guarda de uma criança, etc., você pode encontrar ali outras dimensões que se correlacionam com a questão social, mas que aquela disputa ali não necessariamente tem a ver com o fato de que os direitos não foram conferidos a essa criança ou essa família. Entenderam? Mas quando você vai para a justiça da infância e da juventude, geralmente os casos de justiça da infância e da juventude são casos de judicialização da questão social. Certo? Ok? Vamos retornar agora para a questão 3. Observando cada vez mais a sociedade brasileira, chegamos na judicialização. Primeiro item. A judicialização faz a transferência para o Poder Judiciário da responsabilidade de enfrentar a questão social. Ficou claro agora? Com certeza. 2. Quando maciça, quando acontece muita judicialização, pode se tornar ineficaz e injusta, porque priva o direito daqueles não recorrerem à esfera estatal. Quando é muita judicialização, quando você está resolvendo tudo pelo judiciário ao invés de resolver pelo Estado, ela se torna ineficaz e injusta. Verdadeiro. 3. A judicialização não guarda relação com os direitos sociais na Constituição. Claro que guarda, porque quando esses direitos sociais estão falhando, que não eram para falhar, está indo para o judiciário, então guarda. É justamente sobre isso a judicialização. 4. A judicialização é fortalecida pela cidadania. Falso, porque se eu tenho cidadania política e acesso a direitos e deveres como um cidadão, não preciso para o Poder Judiciário resolver nada, porque eu já estou ganhando ali as minhas necessidades básicas. Então tá errado. E a 4, dizer que prevenção não interfere na judicialização, interfere. Porque quanto mais prevenção eu tenho, menos os casos vão para o Poder Judiciário. E menos os casos vão ser judicializados. Ficou claro, tá, pessoal? Ó, vou dar um negócio aqui para vocês. A gente já tá com 50 minutos de live, certo? Nossas lives são de 50 minutos. De 50 minutos a 1 hora, né? E aí, o que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou pelo menos vou tentar puxar aqui pelo menos até a questão 5, certo? Que é a questão sobre estudos sociais. E aí eu acabo fazendo uma coisa bem focada para essa parte, que é a parte mais de ligação com o sócio jurídico, que é o que vocês menos têm acesso, às vezes, nos concursos, nas seleções, nas aulas, né? Nos preparatórios. Esses preparatórios nem sempre tratam desse aspecto, então eu vou dar uma puxada para isso, para tentar fechar aí com 1 hora e alguma coisa de live, tá? Vou dar um bônusinhos para vocês. Vocês vão ter acesso no conteúdo a mais outras questões IBFC que trabalham com os outros temas, tudo bem? Mas eu não vou conseguir falar sobre todos eles, até porque eu já imaginava que quando eu fosse falar sobre os temas que são mais sociais, sociológicos, ia demorar mais. Mas, pessoal, entender isso aqui é tão incrível, muda tanto a sua visão na hora de fazer uma prova que você nem imagina, tá? Então vamos lá, questão 4. Sobre a violência intrafamiliar, assinale a incorreta, tá? A é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade ou o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Verdadeiro. Ação ou omissão. Lembrem disso aqui. Geralmente, questões que envolvem violência, elas não são só ações, elas também são ações ou omissões, certo? E que elas vão prejudicar de alguma maneira o bem-estar daquelas pessoas. Ok? B. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir a função parental, ainda que sem laços de consanguinidade e ou em relação de poder com a outra, que foi que eu trabalhei com vocês lá naqueles slides anteriores, que foi aquela aula toda sociológica lá. Relação de poder. Falou de relação de poder. Tá correto, porque relação de poder tem a ver com violência. Violência tem a ver com relação de poder. Não se esqueçam isso. Tá? Então, a violência intrafamiliar ela pode ser cometida dentro ou fora de casa, desde que ela tenha uma ligação com quem? Com um membro da família. Certo? Beleza? C.
O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que se constrói e se efetua, tá? Vou deixar isso aqui em stand-by. Vamos para D. A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros no grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. Inclui-se aí empregados e pessoas que convivem esporadicamente e agregados, tá? E agregados. Então, vamos olhar com bem calma, tá? D. A violência doméstica distingue-se da intrafamiliar, porque na doméstica você tem outros membros que possam participar desse processo, mesmo que não sejam família ou que estejam esporadicamente agregados. Isto é verdadeiro. A violência intrafamiliar é aquela que ocorre no interior da família, seja esta família vivendo sobre o mesmo teto ou não. Então, agora sim eu posso dizer para vocês que o item C está correto. O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também nas relações que se constroem e se efetuam. Ok? E vamos para a E. Violência intrafamiliar é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral, patrimonial. Pessoal, lembrando aqui para vocês, certo, que violência intrafamiliar e violência de gênero são coisas diferentes. Geralmente, em questões, se eles estão falando de uma violência, certo, que ela é uma violência intrafamiliar, eles estão querendo saber o conceito desse tipo de violência que ocorre dentro da família. E aí essa ligação com a família tem muito a ver, inclusive, com tudo que está sendo discutido ali no edital, ok? Então, nossa respostinha aqui é a letra E. Qualquer ação ou omissão baseada em gênero não significa o conceito de violência intrafamiliar. Show? 5. IBFC Magalhães 2006 nos apresenta a conceituação dos chamados instrumentos utilizados na comunicação escrita. Magalhães, uma autora do curso de Serviço Social que trabalha sobre instrumentos de serviço social. Dentre eles, a autora cita os relatórios e os laudos. Adotando a conceituação da autora sobre laudos e relatórios, analise afirmativas abaixo. Então, vamos lá para 5. O relatório é um documento escrito no qual o perito, com especialização na área, emite um parecer. Então, o relatório é um documento escrito no qual um perito com especialização na área emite um parecer. Vamos deixar isso aqui em stand-by, certo? 2. O relatório é um documento que é descrito ou relatado o que foi possível conhecer por meio de um estudo. Agora eu vou poder discutir o primeiro. Isto é verdadeiro. Relatório é um documento que ele pode ser utilizado em qualquer campo do serviço social, seja por um perito ou não. Quando é que o relatório de um perito se transforma em algo diferente? Quando o relatório ele é feito por um período com especialização para emitir um parecer, nós estamos falando de um laudo. Então, o laudo, ele é um relatório feito por um período. O relatório, ele é o documento escrito, certo? Onde se descreve uma situação e não necessariamente por um período. Então, isso aqui está falso e o 2 está correto. 3. O laudo é o documento escrito que contém parecer, uma opinião conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado assunto. Verdadeiro, laudo, sim, é isso, onde você tem uma opinião conclusiva, certo? 4. O laudo se caracteriza pela exposição detalhada de todas as providências tomadas em determinadas situações e serve para justificar os encaminhamentos adotados. Falso, o laudo não é todas as providências tomadas para encaminhamento. O laudo, ele é um documento com que foi observado, estudado com parecer. Ok? Então a nossa resposta aqui é a letra C, tá?
E aí, galerinha, o livro em questão é Magalhães, Selma, acho que é Selma, tá? Deve estar faltando um L aí. Marques, Magalhães, Avaliação em Linguagem, Relatórios, Laudos e Pareceres de 2016. Ok? Gente, vou fazer aqui com vocês um quadro que eu sempre gosto de trabalhar com ele. Eu até repito ele um pouco nas minhas aulas, porque ele tá bem legalzinho, certo? Sobre estudo social, relatório, parecer, perícia e laudo social, tá? Acredito eu que o meu tempo irá acabar depois disso, certo? Então, as demais questões que não foi possível trabalhar aqui, fica aí o gostinho de vocês para conhecer mais do nosso trabalho, mas também vocês vão ter aí acesso, certo, às questões com o gabarito. Tranquilo? Então vamos lá. Estudo social. Gente, o estudo social, ela é uma pesquisa a respeito da realidade dos indivíduos. O estudo social é como se fosse eu pesquisando sobre a realidade. Isso pode ser usado em qualquer área do serviço social. É realmente um estudo, certo? Sobre o social, tá? Esse estudo, ele tende a articular a singularidade, a totalidade e a particularidade dentro do processo social e histórico de observação do serviço social. Articula as dimensões da dialética para poder entender aquela realidade. O estudo social ele tem um objetivo, ele quer concretizar um direito. Então, geralmente, quando você está realizando um estudo social, ele visa concretizar um direito. E o estudo social ele é comum à maioria dos campos profissionais. Então, grande parte dos campos profissionais fazem estudos sociais, promovem estudos sociais. Ok? A pesquisa social, certo? Que o estudo social faz, ela também é de cunho documental e bibliográfica. Então, se você encontrar uma questão dizendo que estudo social faz pesquisa documental e bibliográfica, não tenha medo, achando que está se falando da pesquisa, do ato de pesquisar e não do estudo social. Faz sim, utiliza sim, certo? Por quê? Para você poder entender melhor. Recentemente eu fiz um relatório de uma vinculação de um casal que está adotando 2 crianças e eu precisei utilizar autores de fora para poder embasar ali o meu estudo social, certo? Então precisei fazer essa pesquisa, tá? Corretinho. E ele usa várias metodologias. Então no estudo social você pode fazer entrevista, visita domiciliar, visita institucional, certo? Então você vai observar qual a metodologia que você vai utilizar para chegar até ali, ok? Relatório. Relatório é o documento material que vai documentar um estudo social. Certo? Então, estou fazendo um estudo, eu documento com relatório. Beleza? Ele tem um âmbito descritivo e interpretativo. Então, você vai descrever e interpretar. E ele é dividido em algumas etapas. Então, você vai dividir em algumas etapas. Né? Você tem a primeira parte, onde você vai apresentar quem são as pessoas que estão ali no processo, que vão ser estudadas. Você tem a segunda parte, você vai dizer quais são os objetivos, você tem a descrição propriamente dita das ações que foram feitas para chegar nesse estudo, e aí, dependendo da situação, tem ou não um parecer. Mas o relatório, ele pode ou não conter um parecer. E ele é um instrumento técnico-operativo. Ok? Parecer social. O parecer é um documento, aliás, o parecer é um trecho que ele é escrito ao final de um relatório ou ao final de um laudo, ok? No qual ele é emitido apenas pelo assistente social. Então, o parecer social é uma atribuição privativa do assistente social, que ele é conclusivo, acho isso, ponto, direto e que dá uma posição técnica sobre um assunto. Exemplo, a partir dos processos realizados, considera-se que o casal é apto à adoção. Você está dando a sua visão profissional. Esse parecer, ele serve como um subsídio para a tomada de decisão de outros profissionais. Então, outros profissionais vão precisar do parecer como uma forma de subsídio para a tomada de decisão. E ele indica possíveis sugestões. Então, você vai indicar as sugestões. Não, eu acho que pode ser isso, pode ser feito aquilo, certo? Pode ser você dizer assim, não, meu parecer é de que essa família pode adotar, mas eu fiz até um recente, mas ela tem que ficar acompanhada com isso, isso, aquilo, outro, para poder dar certo. Perícia social, pessoal. A perícia social, ela visa produzir um conhecimento técnico e específico. Tá? A perícia, ela tende a produzir um conhecimento técnico específico. Geralmente, a perícia é solicitada. Ok? Então, a solicitação da realização de perícia é feita por um perito.
que ela visa um conhecimento técnico específico para embasar uma determinada demanda. E aí ela pode ser feita como avaliação, como exame, como vistoria. Eu nem gosto muito desse termo exame e vistoria, mas enfim, né? Fazer o quê? A perícia, aí ela implica a elaboração de um laudo e ela é feita por meio de um estudo social. Alguns autores, aí você tem uma discussão entre a Fávero e a Mioto sobre se perícia é a mesma coisa que estudo social, certo? Para alguns autores, aí tem essas duas como os grandes autores, mas enfim, você tem outros autores que discutem isso, perícia e estudo social é a mesma coisa, certo? Mas, em caráter de questão de concurso, é sempre bom entender que a perícia é um estudo social, mas ela é um estudo social com um foco específico de produção de laudo, certo? Então, a perícia ela tem um foco diferente do estudo que ela visa produzir um laudo, tá? Então, a perícia tem que conhecer e emitir parecer técnico de situações, sejam elas litigiosas ou não, como a busca de alguns direitos que podem precisar de uma perícia, tá? O laudo social, ele é um relatório, mas ele é um relatório, tá? Com uma análise, que ele documenta as informações e que ele necessariamente traz uma perícia, né? Traz uma elaboração anterior de perícia e um parecer. Então, necessariamente tem que ter um parecer. O laudo social, ele é um elemento de prova, tá? E geralmente ele envolve a produção aí, a sua produção de laudo, visando direitos fundamentais dos indivíduos. Tranquilo, gente? Beleza? Então é o seguinte, tá? Deixa eu ver o que mais. Vou responder essa questão só para fechar, que aí pelo menos eram 12, eu consegui fazer a metade, né? 6, IBFC. Assinale a alternativa correta. A intervenção do assistente social junto a famílias tem se instituído como uma demanda profissional desde os primórdios do serviço social. Mioto, analisando as práticas dos assistentes sociais, dá uma gama de intervenções, modalidades diferenciadas, como ações socioeducativas, ações socioterapêuticas, ações periciais, ações socioassistenciais, ações de acolhimento e apoio socioinstitucional. As ações periciais seriam aquelas que... Então, se é perícia, o que nós estamos falando? Então, vamos lá. Perícia. A. Estão relacionadas àquelas que, através da informação, reflexão, relação, visam provocar mudanças em modos de vida e valores. Falso. O objetivo da perícia não é mudar o comportamento da pessoa, não. Tá, IBFC? Perícia não quer mudar comportamento, certo? B. São desenvolvidas diante de situações de sofrimento da família, expressas nas suas relações ou pelos membros com a intenção de alterar essa situação. Falso. A perícia não está lá para alterar a situação de família que está em sofrimento. Ela está o quê? Para produzir o quê? Um parecer, para produzir algo técnico que vai servir, vai embasar alguma decisão. Certo? C. Através de estudo e da avaliação de situações familiares que visa a emissão de parecer social para outro. Essas são as ações periciais. Verdadeiro. D. Se relaciona com toda a ação, provimento, sustentação para atendimento de necessidade das famílias usuárias. Não é atender necessidade, que é acolhimento e apoio, articulação, integração e modificação de redes sociais para atender demandas. Também não é basicamente a A, a B, a C. Aliás, a D e a E são a mesma coisa. Certo? Estão dizendo mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. Ações periciais são aquelas que visam produzir um parecer. Gente, ultrapassei minha cota aqui de tempo de 50 minutos. Ficou aqui 1 hora e pouco, tá, pessoal? Mas é para apresentar um pouquinho para vocês os principais aspectos. Conseguir focar no que eu mais acho importante. Os outros assuntos que tem já mais estudo, vocês se conectam muito com eles no dia a dia de vocês. Então, acho que não conseguir bater em todos eles, tudo bem para esse momento aqui, né? Mas o que eu mais queria era que vocês entendessem esses conceitos de família, de infância, judicialização da questão social e que muitas vezes os alunos e os concorrentes têm muita dificuldade porque não tem muita lembrança dessas aulas e algumas na graduação nem tiveram. Então, um diferencial, tá, pessoal do curso MS, é a nossa preocupação com a qualidade, com essa capacidade de trabalhar a dimensão teórica, mas sem perder o foco, certo? Sem cair numa dimensão muito academicista, mas ter o foco que o concurso pede dos elementos principais. Meu nome é Diogo, nos siga na rede. E só para lembrar,
nós temos, tá, pessoal, um curso, eu oferto aqui pela MS, um curso de elaboração de relatórios, tá? O tema que eu gosto muito. Modéstia à parte, está bem legal, está bem aprofundado. E aí vocês podem aí estar entrando em contato com a gente, ok? Para adquirir seu curso, procurem aí nossos vendedores, tá bom? Um beijo, um cheiro no queixo e um caminhão carregado de caranguejo, como diria aqui no Ceará para vocês. Valeu e até a próxima!